Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Desculpem às vezes eu gravar assim, voltando do trabalho. Nem sempre dá para sentar e gravar num lugar mais específico. Mas eu estou aqui e eu gostaria de propor para vocês uma enquete a respeito de um tema. E aliás, essa será a nossa primeira enquete. Essa primeira enquete terá um tema específico. E o tema será Zelensky. Eu gostaria de propor uma enquete a respeito de Zelensky. E eu gostaria que você respondesse dentre as três opções. Mas antes de falar dessa enquete, do que ela significa, de qual será o assunto, está se falando muito de Zelensky como um herói. Mas o que seria um herói? O que seria um heroísmo de fato? Será que é possível nos dias atuais produzirmos um herói? Né? A história já produziu heróis. Aquiles e Heitor, heróis da mitologia grega, filhos de deuses com mortais. E esses heróis eram heróis porque eles tinham essa capacidade, tinham uma natureza humana, porém a semente da divindade em si. E por isso eram capazes de atos heróicos, inclusive, geralmente eram nobres, por isso eram heróis. Mas esse heroísmo era um heroísmo baseado muito mais na virtude, ou seja, a virtude, aquilo que eles tinham de virtuoso como natureza de si. Não era uma questão apenas de escolha, aliás, os seus destinos já eram traçados. Não só os destinos das coisas boas que faziam, mas das tragédias que o acometiam. Suas vidas eram traçadas por um destino, ou seja, não eram heróis individualistas, como os heróis que nós conhecemos, como um Batman, um Super-Homem, um Aquaman da minha época. Mas Zelensky representa um tipo de heroísmo. Mas o que mais me chama a atenção em Zelensky é que ele tem a postura de um herói parecido com um equilibrado super-homem, ou seja, na comparação, claro que Zelensky não é nenhum super-homem, sabemos que isso é ficção, mas vamos comparar a sua coragem a um super-homem, a um Batman, a um Aquaman. Porém, Zelensky tem algumas características de um anti-herói. E o que é um anti-herói? É aquele indivíduo que tinha tudo para que as coisas que ele faça dê errado, mas as coisas dão certo porque é como se ele estivesse destinado ao heroísmo. Por exemplo, um Scooby-Doo. Eu sou do tempo do Scooby-Doo. Scooby-Doo era um grande medroso. Porém, tudo dava certo e na hora ele saía como herói, ele aparecia como herói. Às vezes, o vilão que era derrotado simplesmente porque Scooby-Doo caía em cima dele, caía sentado sem querer em cima dele e terminava como o herói da trama. Então Zelensky, por ter sido um humorista, né, teria tudo para aparecer como anti-herói. Aliás, o seriado que fizeram com ele era o seguinte: ele era um professor que de repente organiza, acho que é essa a trama da ficção, ou seja, do seriado. Ele organiza um protesto contra a corrupção e os alunos fazem uma campanha para que ele
viesse a ser presidente, de repente ele acorda presidente. Então, é toda uma característica de um anti-herói. Ou seja, é uma característica de Scooby-Doo. Ou seja, ele caiu sentado em cima do vilão e virou herói. E na trama ele ganha com 60% de aprovação, sem querer. Mas na vida real, ao se candidatar a presidente, com um discurso anticorrupção, alimentado pela trama, alimentado pelo seriado, ele ganha. Com o discurso de que iria acabar com a corrupção. Não acaba com a corrupção, segundo a imprensa, não acaba com as oligarquias corruptas, mas se torna presidente, parece que tem uma certa popularidade, e de repente surge um Putin na vida dele. E ele, com um ato de coragem, aí de fato, com um ato de muita coragem, conclama o povo a resistir contra o inimigo. Ou seja, um ato heróico, porém, Zelensky tem o rosto de um anti-herói. Eu diria, fazendo uma comparação, que Zelensky é uma espécie de super-homem com o rosto e o rabo do Scooby-Doo. Então eu gostaria de deixar essa enquete. Quem é Zelensky para você? Zelensky, ele é corajoso? Zelensky, ele é um oportunista? Zelensky, o que ele é? Ele é corajoso? Ele é oportunista? Ou ele é um suicida? Gostaria de deixar essa enquete para vocês participarem da primeira enquete. Essa é a nossa primeira enquete. Faremos outras, mas quero que vocês... Estou chamando vocês a participar dessa. Volodymyr Zelensky é herói? Ele é um oportunista? Ou ele é um suicida? Ok, galera? Vocês são do coração.